Seja bem-vindo ao mundo marcial, conhecida como a doce ciência. O boxe leva décadas para dominar. Até os maiores boxeadores do mundo ainda são estudantes da arte, na academia dia após dia para buscar a perfeição em seu ofício. Desde os iniciantes até os avançados, trabalham em seus socos básicos. Embora seja certamente verdade que quanto mais você treina, mais combinações e ângulos complexos você pode trabalhar, no final do dia, os socos básicos são o que mais importa. Como Bruce Lee uma vez disse, não temo o homem que praticou 10.000 chutes uma vez, mas temo o homem que praticou um chute 10.000 vezes. Isso não parece verdadeiro apenas para chutar ou mesmo lutar em geral. Para ser especialista em qualquer coisa, você precisa aprimorar o básico repetidamente até que ele se torne uma segunda natureza. O boxe tem técnicas de combate muito direto, pois permite apenas usar socos com muita força. Você não pode usar as pernas para acertar um oponente, como em outros esportes de combate. Por esse motivo, treinar e aperfeiçoar seus socos é a parte essencial do boxe. As técnicas de perfuração são numerosas, embora limitadas. Neste vídeo apresentarei os 4 socos básicos no boxe são o jab, o direto, cruzado e o uppercut. Embora pareça simples dominar esses socos é de grande importância. Soco jab. O jab é um soco rápido e direto, golpeado com a mão da frente na posição de guarda. Esse soco se estende do lado do tronco e geralmente não passa na frente dele. Ele é acompanhado por um pequeno giro no sentido horário do tronco e dos quadris, enquanto o punho fazendo uma curva de 90 graus, tornando-se horizontal após o impacto. Quando o soco chega à força total, o ombro principal pode ser levantado para proteger a mandíbula de um possível contra-ataque. A mão traseira fica perto do rosto para monitorar a mandíbula. Depois de acertar o oponente, a mão principal retorna rapidamente à sua posição inicial para continuar guardando a mandíbula. O jab é considerado o soco mais importante no arsenal de um lutador, pois oferece uma quantidade decente de extensão pessoal e quase não deixa espaço aberto para um contra-ataque do oponente. Ele tem o maior alcance de qualquer soco e não requer responsabilidade ou grandes movimentos de peso em sua técnica simples. Devido à sua força geralmente frágil, o golpe é utilizado regularmente como um dispositivo para medir distâncias, testar a defesa de um rival, irritar o oponente e montar mais pesado, socos mais fortes e mais poderosos. Um meio passo pode ser incluído, movendo todo o corpo para o soco, para força adicional e extra e trabalho de pés. A palavra jab foi usada pela primeira vez em 1825, que significa para impulsionar com um ponto. O termo é uma variante escocesa da palavra trabalho, que significa para atacar, perfurar e empurrar. Soco direto. O direto é um soco forte e direto jogado com a mão de trás. Quando em uma posição de guarda, um lutador joga a mão de trás da mandíbula, cruzando o corpo e indo em direção ao objetivo de maneira ordenada. O ombro traseiro é empurrado para frente até atingir o queixo do atacante. Simultaneamente, a mão principal é retirada e enfiada contra o rosto, protegendo a mandíbula de um possível contra-ataque. Para a força extra, o tronco e os quadris são girados no sentido anti-horário quando o direto é lançado. Uma proporção de direto obviamente expandida é que o ombro do braço de ataque, o joelho da perna da frente e o feixe do pé da frente estão em um plano vertical semelhante. O peso também é transferido do pé traseiro para o pé principal, resultando na volta do calcanhar traseiro, pois atua como um ponto de apoio para a transferência de peso. O corpo rotativo e a mudança repentina de peso dão ao direto seu poder. Como o jab, um passo à frente pode ser adicionado, a fim de ganhar mais potência e velocidade. Depois que o direto é lançado, a mão é retirada rapidamente e retoma sua posição de guarda como antes do soco ser golpeado. Ele tende a ser utilizado para contragolpe em um soco em um jab, concentrando-se na cabeça do adversário ou em um contra-ataque para o direto focado no corpo ou para montar um cruzado. Soco cruzado. O cruzado é um soco semi-redondo destinado a atingir o lado da cabeça do seu oponente. Enquanto na posição de guarda, o cotovelo é recuado com um punho horizontal, palma voltado para baixo. No entanto, no boxe profissional e amador moderno, um grande número de pugilistas joga o gancho com um punho distintamente vertical, palma de frente para si. A mão traseira está presa imóvel contra a mandíbula para prender toda a mandíbula. O tronco e os quadris são girados no sentido horário, girando o calcanhar esquerdo para fora. Após o contato, o caminho circular do cruzado termina abruptamente e a mão principal é puxada rapidamente de volta para a posição de guarda. Após o contato, o caminho redondo da armadilha se fecha inesperadamente e a mão principal é puxada rapidamente novamente para a posição do vigia. Um cruzado também pode se concentrar na parte inferior do corpo. Soco uppercut. O uppercut é um soco vertical e crescente jogado com a mão traseira.
Na posição de guarda, o tronco muda pouco para a direita, a mão traseira cai abaixo do nível do peito do oponente e os joelhos estão levemente dobrados. A partir dessa posição, a mão traseira é disparada para cima de maneira crescente em direção ao queixo ou tronco do oponente, dependendo do que você está fazendo com o ataque. Ao mesmo tempo, os joelhos precisam empurrar para cima rapidamente o tronco e os quadris giram no sentido anti-horário e o calcanhar traseiro gira para fora, imitando o movimento do corpo do soco direto, o que significa que o uppercut não é tão diferente de outro tipo de soco. O objetivo estratégico do uppercut depende de sua capacidade de levantar o corpo do oponente, desequilibrando-o para ataques sucessivos. O uppercut seguido por um cruzado esquerdo é uma combinação mortal que emprega o uppercut para levantar o queixo do oponente em uma posição vulnerável, depois o cruzado para nocautear o oponente. Samuel Elias, também conhecido como São Holandês, é creditado por ter criado esse soco originalmente chamado de undercut. Foi relatado que São Holandês causou estragos com o novo golpe até que uma nova maneira foi encontrada para bloqueá-lo. Esses 4 socos básicos são enganosamente simples, mas exigem uma quantidade enorme de habilidade para serem perfeitos. Ao golpear esses socos, todo o seu corpo deve trabalhar em conjunto para maximizar sua eficácia. À medida que avança em sua jornada, você entenderá os meandros desses socos, que exigem uma ativação e alinhamento adequados de seus músculos, ossos e até sua respiração. Agora é com você. Pegue esse conhecimento e trabalhe seus socos. Se gostou, curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.